A gente vai falar hoje sobre os assassinatos de candidatos no período eleitoral. As nossas convidadas são a Eneida Canedo Guimarães dos Santos, anistiada política, titular do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, representando a União Brasileira de Mulheres, uma das fundadoras da OMB, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Olá, Eneida, bom dia. Bom dia, Marilu. Um prazer muito grande estar aqui junto com essa professora estudiosa, né, que tem dado sempre muitas contribuições. Bom dia. Exato. Também para a Jaqueline. É isso aí, você já antecipou, e a Jaqueline Muniz, que é cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública, professora na Universidade Federal Fluminense. Olá, Jaqueline, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Eneida. É um prazer estar com vocês aqui e com os nossos telespectadores, claro. Muito bem, a gente vai falando sobre os assassinatos nesse período eleitoral aqui a partir do Rio de Janeiro, né? A Jaqueline está lá e a gente vai citar aqui algumas mortes recentes de candidatos assassinados. O Mauro Miranda da Rocha, candidato a vereador pelo Partido Trabalhista Cristão, foi morto a tiros no dia 1º de outubro em Nova Iguaçu. O Domingos Barbosa Cabral, candidato a vereador de Nova Iguaçu pelo DEM, foi assassinado no dia 11 de outubro, a tiros também, no bairro Cabuçu. O segundo candidato assassinado, morto, né, praticamente, em menos de 15 dias na Baixada Fluminense. Jaqueline, como é que você está vendo aí essas mortes na Baixada Fluminense? A Polícia Civil do Rio de Janeiro já anunciou uma força-tarefa para atuar durante as eleições e aumentar o olhar sobre os grupos de milicianos que atuam nessa região. Queria que você falasse como que é essa violência na Baixada Fluminense e se é recorrente as mortes no período eleitoral. Olha, o professor José Cláudio Souza, da Federal, da Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, tem um estudo muito interessante, que, né, é o trabalho dele, a pesquisa dele de muitos anos, sobre os grupos de extermínio na Baixada Fluminense e essa correlação, tá certo, entre, né, esses grupos e a construção política, correto? E os modos de exercício de governo. Então, segundo o trabalho de Zé Cláudio, um colega e tal, que vem acompanhando também as transformações na economia política do crime na Baixada Fluminense, o que sabemos é que não é nenhuma novidade. Desde os anos 30, dos anos 40, tem sido um esporte no Rio de Janeiro, brigando assim matar. Sai barato matar aqui. Correto? O custo de matar, o custo político de matar é baixo, correto? Em termos de elucidação e tudo mais. Então, portanto, é uma solução razoável, né? Digamos assim, nas negociatas, né, do que eu tenho chamado de uma economia da proteção, dos negócios da proteção, correto? Então, hoje nós estamos assistindo umas mudanças nas gerências, digamos assim, dos domínios armados no Rio de Janeiro, com uma ampliação das milícias e o crescimento das milícias e as suas parcerias, né, com o tráfico de drogas, com grupos de extermínio. Essas coisas não são separadas como se imaginava antes. Então, nós temos expressões de narcomilícia, temos a articulação de milicianos, né, com grupos de extermínio que já existiam na Baixada. Né? Então, atira-se para matar. Né? Não tem essa ideia de desperdício da munição quando se trata de resolver questões política. Mas por que questões políticas? Porque tem a ver com o arrendamento dos territórios no Rio de Janeiro. Como eu disse, o Rio de Janeiro tem sido constituído de governos autônomos. Daí porque, como eu tenho insistido, foi difícil pensar lockdown nas cidades da região metropolitana, né, ou isolamento, distanciamento e fechamento da cidade, porque aqui funciona uma lógica de confederação. Você tem os governos eleitos e os governos criminosos autônomos que controlam o território e a população. Correto? Então, não é diferente como isso funciona na Baixada Fluminense. Tem levantamentos feitos pelo Intercept, por outros meios de comunicação, tanto convencionais como alternativos, que dão conta, né, destas mortes. A morte da Marielle, por exemplo, foi um presente, que segue ainda não explicada. Quem mandou matar a Marielle? Correto? Então, a Marielle, em 2018, não é um caso exótico, né, nos modos de resolução dos problemas aqui, das negociatas. Tá certo? Então, evidentemente, isso não quer dizer que nós estejamos aqui falando que os candidatos, né, assessores, não são só candidatos, assessores, atores políticos mortos, guardariam alguma conexão com o crime. Muito ao contrário, pode ser também uma mensagem, um recado dado.
como é o caso da Marielle, que foi um presente entregue. Né? Você não precisa pedir para matar. Né? Você constrói as relações, você mata e entrega de presente para o outro, constituindo uma dívida política. Tá certo? Né? Então, mas fulano não tem nada a ver com a morte. Ele pode não ter encomendado, mas se beneficiou dela. Né? Então, nós estamos falando de uma economia política do crime que tem a ver com o arrendamento de serviços essenciais, como água, luz, né? esgoto, água, luz, TV a cabo, todos esses serviços que têm sido objeto de atenção de negócios, né? da proteção das milícias. Tá? Não apenas. Então, na Baixada Fluminense, essa tradição é anterior, não é de agora, correto? Na região metropolitana do Rio de Janeiro. E é uma solução de baixo custo, como eu tenho dito. Matar tem tido rendimento, dá rendimento, a taxa de elucidação de crime é baixíssima. Imagina, se você mata um político, não importa de qual denominação partidária, orientação ideológica, e fica por isso mesmo, isso quer dizer que matar o cidadão ali na esquina sai mais barato ainda, não é mesmo? Então, a nossa taxa de elucidação de crimes, de resolução, né, das mortes violentas é baixíssima em todo o Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Quando a gente fez uma pesquisa como essa, nos anos 90, não chegava a 6%, de 6% a 8% é a elucidação de homicídios no Rio de Janeiro. E sendo que, desses 8%, vamos chutar que seja atual desses, né, 8%, a maior parte dessa elucidação não implicava no investimento mais direto do trabalho policial. Por quê? Porque a autoria era previamente conhecida. Na boa parte dessas mortes, eram mortes que tinham a ver com interações violentas, né? Sobretudo violência doméstica, de gênero, intrafamiliar, ou envolvendo pessoas da vizinhança, conhecidos. Então, não implicou um trabalho, um plus de investigação e de inteligência, correto? Então, você tem uma pirâmide, né? digamos assim, uma ponta de um iceberg, né? E isso está ali disseminado, quer dizer, matar tem tido rendimento, matar dá retorno, entendeu? Matar pode dar elevados retornos e dividendos eleitorais. Eu tenho insistido de que de que o dinheiro do crime aqui tem 2 lugares para brincar de lavanderia. De um lado as carreiras político-eleitorais, de outro algumas denominações religiosas, correto? Então a lavanderia, né, do dinheiro do crime, né, dos domínios armados, passam por esses 2 lugares. E essa expressão vai se dar nas disputas, entendeu? Se nós estamos falando de regulação de territórios, de exercício de governo criminoso, que é isso que temos aqui, domínios armados, e que não é só o Comando Vermelho, tá certo? Né? E que tem também as milícias, hoje crescendo. Né? Então, um dos grandes negócios que temos assistido nas investigações da Polícia Civil aqui é a terceirização da venda de segurança e de proteção, correto? Uhum. Né? Então, isso evidentemente se reflete ali, né? Vai se refletir nos territórios, gente. Então, essas mortes saem barato, elas são, né, têm sido eficazes na resolução dos problemas, correto? Né, das disputas político-eleitorais, que, antes de tudo, são disputas econômicas, né, dos arrendamentos territoriais. Essas mortes podem ser recados, você manda matar, manda um recado para o outro, né? São modos de você valorar essa economia criminosa, correto? Fazer um rearranjo, né, dos territórios que são arrendados, terceirizados. É como se aqui o Estado, como eu tenho insistido, funcionasse como uma agência reguladora do crime. Tá certo? E vale a pena, e compensa. Quem disse que matar não compensa? Tem compensado, sim, em termos de resultados políticos, eleitorais, resultados econômicos, né, que fazem parte dessa rede descentralizada, desarticulada, criminosa. Né? A gente pensa o grande crime organizado. Não é assim, está ali nessas lógicas varejistas, localistas, que estão resolvendo os seus problemas de maneira mais imediata. Correto? Né? Sem mediação. Né? E essa sem mediação envolve uma coisa chamada bala, matar. Mediação, negociação, persuasão são resoluções pacíficas de conflitos. Isso se dá em sociedades igualitárias, sociedade que reconhece o outro como portador de direito, como igual. Em sociedades cuja lógica é desigual, hierárquica e autoritária, a solução violenta ela é de curto prazo, imediata, não precisa persuadir, negociar, pactuar nada. Correto? Ao contrário, você repensa os seus acordos, valora os seus acordos e os alvarás do crime, entendeu? Dos benefícios diretos e indiretos da economia criminosa, sim. Né? Então, a morte resolve no imediato, além de maximizar o medo e a insegurança. Né? Serve de recado, é uma ótima propaganda, é um marketing do terror. Esse marketing da construção da ameaça, que é o fundamento da economia política da proteção,
correto? Serve um grande estandarte para todo mundo. Ano eleitoral não é o ano faroeste, é o ano da matança. Olha aí, meu filho, entendeu? Tu tem prazo de validade, tá certo? Né? Então, é isso que nós precisamos compreender e que tem funcionado, tá? Tem funcionado. É valoroso o esforço é pertinente a intenção da Polícia Civil de criar mecanismos de monitoramento, né, das mortes, evidentemente, mas o problema é que morte é do depois, tá certo? Ou você prende antes, entendeu? Morte é uma coisa que tem intenção, você quer matar o sujeito, você não vai matar agora porque a polícia está passando, você não vai matar amanhã porque tem alguém vendo, entendeu? Tocaia. Mas isso não significa que você deixou de querer matar, né? Tá certo? Então, Exato. o efeito preventivo de homicídio é muito baixo, exceto se você desarticula com inteligência e com investigação e prende as pessoas antes delas pensarem em realizar isso, porque elas já estão envolvidas em outros crimes, tem ficha suja, vamos falar assim, ficha criminal suja. Do contrário, entendeu? Vai ser mais uma morte que vai criar um modus operandi a qual se sabe. Então, essas fronteiras, convivência, conivência e conveniência política com esses mecanismos ilegais que esbarram no clientelismo, na patronagem, correto? Nas apropriações privativas, né, do bem público. É isso que estamos falando, tá certo? Né? É isso que se repete. Agora a gente vai passar para a realidade do Pará, né? A Jaqueline já acabou de falar da realidade no Rio de Janeiro, vamos para o Pará. E eu vou dar aqui os dados de mortes recentes nesse período eleitoral. O Adriano Souza Magalhães, candidato do Solidariedade a prefeito do município de Dom Eliseu, foi assassinado com tiros na cabeça na noite do dia 7 de outubro. O Joel Henrique Macedo, candidato a vereador pelo PROS, foi encontrado morto com sinais de estrangulamento na manhã do dia 20 de setembro, em Salvaterra, na Ilha do Marajó. E o Jefferson Cláudio Costa e Silva, conhecido como Jefferson Japonês, pré-candidato a vereador, foi assassinado a tiros na tarde do dia 28 de agosto, em Benevides, região metropolitana de Belém. Eneida, qual que é essa realidade aí no Pará? A gente sabe que é um estado marcado por violência, por perseguições contra políticos e também defensores de direitos humanos. Mas nesse caso dessas mortes, como que você explica, né, essa realidade aí no Pará? Olha, explicar você está me pedindo demais. Porque, na verdade, o que nós estamos assistindo, um governo com tendência genocida e que incentiva o ódio, e no Estado, como você já bem disse, né, tem tradição de pistolagem. Nós temos aqui casos relacionados ao poder da terra, né, e aí isso relaciona também ao poder político, ao mandonismo todo, e a professora Jaqueline falou muitas verdades aí. É um recado, é uma forma de se manterem sempre mandando. E vocês aí, ó, eu tenho como resolver. Quieto o facho aí, que eu tenho como resolver. Então, eu me lembro, por exemplo, ainda no século passado, né, eu poderia dizer assim, teve lá em Marabá um político que o seu adversário estava no programa de TV, olha eu aqui no programa de TV, né? E ele adentra pelas dependências da televisão, da empresa, chega, encara o entrevistado e atira nele. Ao vivo. Isso foi aos olhos assim para todo mundo. E depois ele dá uma sumida na vida e depois continua aí, fazendo todas as suas peripécias, né? Sempre. Então, isso não alterou nada. Né? É impunidade. A impunidade tem sido, assim, a tecla que manda em tudo aqui, então, né? Então, vocês veem que você levantou aí essa série de questões hoje, agora, dia 14, outro candidato a prefeito está no hospital ainda, esse não faleceu ainda, mas foi um negócio, assim, cinematográfico, é mesmo a terra do faroeste, né? E esse know-how que já tem de pistolagem, aí já ajuda mais. Que a pistolagem é um modo de vida, é uma forma de você também sustentar os seus prazeres, os seus o que precisa de querer, né? Então, eu queria falar, antes de entrar nessa questão mais de hoje, tá bom? Eu queria levantar coisas que aconteceram logo depois da última eleição para prefeito. Só numa região do Sudeste foram 3 prefeitos assassinados. Um estava no velório. Então, no velório, assim, pilhado de gente.
o mandante manda, o cara vê que tem condição, né? Entrou no velório, atirou e sumiu. Chegou até a ser preso depois, né? Eu estou falando exatamente dessa região, eu vou falar de cada um deles, mas eu estou falando dessa região do sudeste do Pará, que é bem em Tucuruí. Primeiro tem que levantar o que é Tucuruí, né? Porque Tucuruí é uma cidade com mais ou menos mais de 100 mil habitantes, e que é exatamente onde está a usina hidrelétrica de Tucuruí, e que acaba influenciando em outros municípios ali também da região, porque ela é 100% brasileira, né? É geradora de 8.330 megawatts, mas ela, por conta dela, os municípios onde atinge, onde tem incidência, eles acabam gerando o chamado royalty. Olha aí, é dinheiro que entra no caixa da prefeitura. E não é pouco dinheiro, porque tem duas formas, ou pela área inundada pela barragem, ou pela energia elétrica que fornece, entendeu? Então, acontece que depois de Belém, por exemplo, o município de Tucuruí é o segundo maior orçamento do Pará. Então, essa questão do orçamento, ela já gera uma disputa muito grande. E os prefeitos que estão disputando entre eles lá, acabam também caindo nos braços dos agiotas. Agora, os agiotas, além de emprestar para depois receber, eles também têm os seus acordos, porque eles têm relações com empresas, papapá, essas coisas todas, que o fundo da prefeitura, opa, é uma maravilha, né? E aí, junta isso com a questão da impunidade, então as coisas vão se colocando. Veja você, eu vou falar, por exemplo, como é que ocorreram esses assassinatos. Em janeiro de 2016, foi morto a tiros o prefeito de Goianésia do Pará, nessa região de Tucuruí, tá? Tucuruí é o município sede, mas nessa região, tudo pertinho assim. Esse prefeito, João Gomes da Silva, que tinha um apelido também de Russo, foi alvejado enquanto estava no velório, que eu já tinha levantado antes, né? Atualmente, o filho dele está na disputa pela prefeitura, tá bom? E está bem cotado. Em maio de 2017, também em Breu Branco, que é um município ali próximo também, foi assassinado o prefeito, Diego Collin, também conhecido como Alemão. Hoje o Alemãozinho é candidato, o filho dele, tá? Olha, ele estava andando de bicicleta à luz do dia, com os amigos, porque as pessoas aqui são pessoas simples até, mesmo chegando à prefeitura, tem uns que ainda continuam sendo, né? Pois olha só, de repente chega assim 2 caras na moto e pá, acerta direitinho, ele morre. E fica por isso mesmo. Agora, 2017, exatamente em 25 de julho, foi o próprio prefeito de Tucuruí. E está rolando ainda todo o processo. Mas no inquérito, que aí são acusados o próprio vice-prefeito, que está assumido, que assumiu. Mas aí relacionam também alguma história com a própria mãe dele, que tem algumas empresas, ela está colocada como mandante, já foi presa, já foi solta, essa coisa toda. E a população, com essa propaganda imensa que teve também contra a política, que eu acho uma coisa mais absurda, como cega as pessoas que não veem que a saída para os problemas do nosso país é a política. Agora, nós temos que saber que política nós estamos falando. Mas aí botam tudo no mesmo balaio, política não presta, mas olha o sentimento desse povo de Tucuruí assistindo isso tudo lá, num momento desse de decisão para o país como todo, né? Exato. Então, aqui tem uma lógica. Todos esses prefeitos foram, a maioria deles, né, à luz do dia, só o outro que estava no velório, mas estava um monte de gente em volta dele, né? Depois já foi assassinado um vereador, já foi eliminado secretários. Então, uma sequência de times políticos inédito na história do Pará, certo? E, no início, a polícia começou a trabalhar com a hipótese da existência de algum consórcio de matadores a serviço de outros políticos, né? Mas depois começou a ver, até porque a pistolagem aqui, como eu disse, é uma coisa comum, o Pará já teve lista de mortos marcados para morrer. E aí, na lista com os nomes, vinha também qual era a quantia que ia ser pago. Então, é um negócio mesmo. É um negócio aí à luz do dia, né?
Mas depois observou que essas 3 cidades, elas têm em comum essa questão da hidrelétrica, dos royalties que recebe por conta do fornecimento da energia, uma região marcada pela pobreza e, de repente, o cofre da prefeitura com esse montão de dinheiro. Então, isso é uma cobiça, né? E o repasse, como eu disse, depende dessas 2 variáveis. Cada município, pela área que foi inundada, né? Por exemplo, o valor ao ano vai de 3 a 8 milhões até 23,1 milhões por ano. Então, isso é dinheiro. Esse dinheiro que enche a vista, né? E é poder. E é como eu vou me manter depois com as minhas empresas. É como depois eu vou multiplicar essa minha riqueza. Então, tudo isso. Aí tem um outro prefeito, o de novo repartimento, que é também uma área que tem incidência, é o Deusivaldo Silva. Esse prefeito, ele se elegeu com mais de 73% de apoio da população. Ele antes era motorista da própria prefeitura, entendeu? Ele vive apavorado. E o que ele faz? Quando ele vai sair, ele bota 11 secretários junto com ele, para qualquer lugar que ele vai, tá? Quando ele vai fazer uma viagem, vai-se não sei quantas caminhonetes, e de repente ele está numa caminhonete ou ele está noutra, ninguém sabe onde é que ele está, tá? Então, para descontrair, ele fala, agora eu vou exigir que todo mundo use barba igual eu, todo meu secretariado use barba igual eu. Não, nesse nível. Olha a brincadeira que nós estamos entrando. Aliás, eu estou falando assim, mas não é bem uma brincadeira, né? Porque esse uso das armas, essa intolerância, essa forma de resolver até probleminha de trânsito na base do mata logo, é uma coisa mais absurda, é um desrespeito à vida, é um desrespeito ao direito do outro. Exato. Então, nós estamos nessa perda de direito, né? Verdade. Bom, a gente já está no final aqui do nosso pequeno debate aqui a respeito desses assassinatos em plena campanha eleitoral. A gente agradece aqui você, Eneida, pela sua participação. Eneida Canedo Guimarães dos Santos, anistiada política, titular do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, representando a União Brasileira de Mulheres, e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Muito obrigada aqui pela sua contribuição, Eneida. Um forte abraço. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? E estamos aí à disposição. Você sabe que eu tenho também essa atuação com a questão das mulheres, e para mim foi um prazer imenso estar aqui por momentos rápidos que foram, mas ouvir ao vivo e bem pertinho a professora Jaqueline Muniz. Um abraço grande. Eu acabei de ganhar uma das mais lindas declarações de amor que eu podia receber como professora. Eu tenho Eneida. Cara, vamos fazer uma live aqui, uma foto, não? Olha só! Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho por todas nós, mulheres, que seguimos na luta todo dia, o dia de lutar. Muito obrigada, fico muito feliz. Então, assim, orgulhadésimo. Tá vendo? Olha, esses encontros aqui, né, a gente está fazendo via rádio, via TV, e é sempre bom falar exatamente de amor, de afeto. E a gente costuma dizer, né, que amor, afeto, nesses momentos assim de tanta intolerância é realmente revolucionário, né? Então, a gente agradece demais também agora a Jaqueline Muniz, cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública, professora na Universidade Federal Fluminense, que está sempre conosco aqui e sempre é um grande prazer, assim como a Eneida. Muito obrigada, Jaqueline, um beijo para você. Um abraço para vocês e que sigamos juntos, porque, como eu tenho insistido, política, os problemas são políticos e a solução é política. Quando atualmente nós temos assistido a um cenário muito desagradável, que não é legal, acusatório, que é o qual? Né? A gente chama o sujeito de gado, chama o sujeito de robô, chama o sujeito de isentão, correto? Essas criaturas que a gente fala, assim, elas são desprovidas de vontade, de consciência. É o mundo miojo lamen, é o mundo da planta aérea sem raiz. Isso quer dizer o quê? Porque no mundo de sujeitos desprovidos de vontade, em vez de nós termos uma construção política coletiva, a gente vai ter coach para dar um up na vida, correto? Um influenciador digital. Não é por quê? Porque no mundo da ausência da vontade, da paixão, da escolha, é a morte da política, é a morte da nossa expressão, da expressão da nossa vontade. Ninguém é gado, que as pessoas escolhem, e é um processo de infantilização.
também. Porque você chama o outro de gado, chama o outro de isentão, de cocô. Você está desresponsabilizando, palavra que não existe, o sujeito pela escolha política que ele fez, pelo voto que ele deu. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, correto? E é no lugar da infantilização e da culpa, a culpa é tua, e, né, como diz o Homer Simpson, a culpa é minha ou onde eu quiser, tá certo? Nós temos que construir politicamente, como disse a Eneida. A solução é política, e a política se faz com paixão, se faz com amor, se faz com generosidade, se faz com compaixão. É importante que a gente tenha isso em mente. Falar gado, falar robô é despolitizar, não ganho nada com isso. Eu acuso o outro, destituo o outro da sua escolha, infantilizo e tutelo. Eu não vou reproduzir esta lógica liberal autoritária com ninguém. Eu quero que os sujeitos sejam livres, plurais e responsáveis pelas escolhas políticas e ideológicas que fazem. Quero um mundo plural, para eu poder contrastar as caretas, conservadoras, reacionárias, com as ideias progressistas, democráticas e felizes. Entendeu? E é isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Um beijão para vocês. Eneida, olha, eu vou levar comigo essa. Ó, agora eu vou ficar mais lutadora do que antes. Pô, tem Eneida de elixir da minha juventude de luta, tá bom? Maravilha, meninas. Um grande abraço para vocês duas. Tchau. Um beijo, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.